Boa noite, estimados irmãos. Estamos dando sequência às nossas atividades, como temos feito nesses dias de recolhimento. Estamos falando diretamente de nosso lar, da nossa casa, e vamos fazer o estudo, continuar o estudo do livro Jesus no Lar. Como sempre fazemos, ao iniciarmos as nossas atividades, nós começamos com uma prece. Assim, convido a todos que estão assistindo para que se recolha em pensamento e cada um por si façamos a prece endereçada a Jesus. Jesus, Senhor, reunidos em Teu nome, nós estamos neste momento para mais um culto do Evangelho, dedicado a todos nós, a todos os nossos irmãos, necessitados que somos, Senhor, de inspiração, de orientação, e que possas continuar abençoando a todos os nossos lares, a todas as nossas famílias, ao nosso país, ao mundo em geral, neste momento crítico, neste momento em que o pessimismo, a desconfiança, o medo predomina entre todos nós. Possas nos inspirar a continuarmos confiando, a continuarmos com a fé em Deus e trabalhando e servindo dentro das nossas possibilidades. Que assim seja. Nós estamos no Lar de Nazaré estudando o livro Jesus no Lar. Nós estamos fazendo o estudo de forma sistematizada, cada dia uma lição, e hoje eu escolhi uma lição que é a lição 49, chamada A Jornada Redentora. Interessante este livro e a feliz escolha do nosso irmão que destinou a todos os trabalhadores este estudo, porque o espírito Neio Lúcio teve a possibilidade de retirar dos arquivos espirituais passagens envolvendo Jesus, porque nós sabemos que durante as atividades de Jesus, nos 3 anos de sua atividade profícua de divulgação da Boa Nova, os evangelistas nos trazem, através dos evangelhos, as suas atividades durante o dia, aquelas atividades em que ele se envolvia com as pessoas, atividades de divulgação da Boa Nova, mas também de cura, de consolo e tudo mais. E o Espírito Neio Lúcio trouxe para nós neste livro, Jesus no Lar, 50 passagens envolvendo Jesus, quando ele estava reunidos na intimidade com os discípulos, normalmente na casa de Simão Pedro. A mesma situação se verifica no livro Boa Nova, onde o espírito Humberto de Campos também retirou dos arquivos espirituais passagens envolvendo Jesus, da mesma forma que o espírito Neio Lúcio. E o espírito Neio Lúcio também é interessante, uma outra ilustração, que ele é contemporâneo do espírito Emmanuel, inclusive ele participa ativamente no livro 50 anos depois, com o personagem Quinéio Lúcius. Então, interessante, né, para que nós possamos avaliar o conteúdo, a grandeza do conteúdo deste livro. E também, né, neste livro, nós encontramos na primeira lição Jesus formulando a Simão Pedro o primeiro evangelho no lar. O primeiro culto do evangelho no lar, que foi dirigido por Jesus, é noticiado então neste livro Jesus no Lar.
E a lição 49, então, denominada a Jornada Redentora, ela começa, né, como nas demais passagens, quando Jesus está reunido com os discípulos na casa de Simão Pedro, e ele, abrindo o diálogo com os presentes, a esposa de Zebedeu, chamada Maria Salomé, ela faz uma indagação interessante para Jesus. Ela diz assim: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Veja que a pergunta de Maria Salomé é no sentido de quando e não como. Ela está perguntando qual é o caminho, o que é que nós precisamos fazer para atingirmos o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus falava tanto, né? Do reino de Deus, do reino do céu. Então Maria Salomé, curiosamente, ela faz essa pergunta. E Jesus poderia ter respondido simplesmente: Maria Salomé, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas como Jesus sempre fazia, ele aproveitava os ensejos e dava uma lição, registrava uma lição que fosse para a posterioridade. Como na mesma situação, nós nos lembramos, né, quando o doutor da lei pergunta a Jesus, né, mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? Jesus então também responde através de uma parábola. Ele conta uma história que deixa registrado, né, a resposta para todos nós e para todos aqueles que estavam ouvindo. Então Jesus, naquele momento, diz o livro, né, Jesus no Lar, na história que vai ser desenrolada, ele diz assim: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que se jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Vamos fazer aqui um pequeno comentário, né, nessa passagem, nesse primeiro parágrafo. Então veja que na época nós estamos falando no acontecimento há 2000 anos, né? Então Jesus se reporta a um longínquo país. Naquela época não se conhecia países praticamente, planeta não se conhecia. A região, o conhecimento das pessoas eram daquela região da Judéia, era no máximo a Roma, era tudo então envolto naquele pedaço de terra. Então Jesus diz um longínquo país em que os judeus eram cegos de nascença. Então nós temos que prestar atenção, né? Cegos de nascença. Será que essa cegueira que Jesus se refere é uma cegueira física? Ou ele está falando já para a posteridade, nos chamando a atenção da nossa cegueira espiritual? Porque muitas vezes nós ouvimos uma mensagem, nós ouvimos uma palestra, nós lemos um texto e não conseguimos extrair nenhum aprendizado, nenhuma consequência para as nossas vidas. Então, naquela situação, é como se Jesus estivesse falando que um irmão de raça, no sentido de um mensageiro, chegou para dar a notícia, para informar um acontecimento. Vamos ver o que continua, né? Jesus continua narrando a história e diz assim: ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham.
é uma situação presente hoje. Se nós olharmos, muitas vezes nós lemos uma notícia, nós recebemos uma mensagem e ficamos alegres, ficamos tocados, mas logo em seguida nós já caímos na prostração, já começamos a colocar empecilhos, a darmos desculpas. Ah, mas isso não é para mim, quem sou eu? Quem me dera se eu pudesse? E esses irmãos fizeram exatamente isso, né? No primeiro momento ficaram alegres com a notícia, mas logo em seguida já lastimaram a impossibilidade em razão da sua situação. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. Então Jesus dá notícia para a adoração de Deus no Monte Sião, que era um lugar em que os judeus todos almejavam chegar para, uma vez na vida pelo menos, passar pelo Monte Sião para fazer as preces a Deus, né? Mas como eles eram cegos, eles pensaram, mas nós não podemos chegar nesse Monte Sião. E o mensageiro então disse que a situação não era incontornável, que era possível sim, se eles fizessem determinadas disciplinas. Ou seja, tudo na nossa vida, se nós quisermos alcançar algum objetivo, o primeiro passo é a vontade. Termos a vontade de alcançarmos aquele objetivo. E o segundo é aplicarmos disciplinas. Disciplinas em que sentido? Disciplinas de horário, adequação da nossa vida a essa necessidade que temos. E aí chegaremos a esse objetivo. Mas Jesus disse assim, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, ou seja, extirpar da nossa vida, extirpar da vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, justamente os vícios que costumeiramente levavam a efeito na sua existência. E isso poderia, com essa mudança de comportamento, com essa transformação das suas vidas, poderiam alcançar a luz. Mas veja, a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Nós podemos dizer, mas meu pai era assim, meu avô era assim, todas as pessoas que eu conheço agem dessa forma, por que eu vou ser diferente? Por que eu vou mudar? Aí eu lembro da história do peixinho vermelho. É uma história que está no prefácio do livro A Libertação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele narra, mais ou menos dessa forma, que havia em um lago, uma quantidade de peixes que habitavam, que viviam naquele lago. E dentre os peixes havia um peixinho vermelho, que era rebelde, que era diferente. E esse peixinho vermelho, questionador, começou a fazer perguntas, começou a fazer questionamentos a respeito dos limites da vida naquele lago. E um dia ele resolveu sair do lago, e o fez com muito sacrifício, e dirigindo pelos córregos, pelos rios, chegou ao mar.
e admirou-se da beleza, da quantidade de outros peixes, da vida que havia fora do lago. E ele, então, conduído com os seus irmãos peixinhos, voltou para dar a notícia da existência de um mundo totalmente diferente, de um mundo novo, belo, fora das cercanias do lago. E ele então volta, reúne os peixes e dá a notícia de tudo que ele viu, de tudo que ele presenciou. E os peixes, em gargalhadas, em ironias, o repeliram. E ele então, muito triste, né, com as atitudes dos seus irmãos peixes, ele retorna ao lago, retorna ao mar, retorna aos rios e deixa então o lago, os seus companheiros no lago, que diz a história no final, né? Tempos depois, o lago, diante de uma grande seca, o lago secou, né? Então, mais ou menos dessa forma, quando nós ouvimos uma mensagem espiritual, quando nós nos conscientizamos da necessidade de uma mudança, no primeiro momento que começamos a colocar na nossa vivência essa mudança, nós somos motivos de chacota, nós somos motivos de ironia, a começar pelos nossos familiares, aqueles que estão próximos a nós, começam a nos desfazer, começam a nos tratar com ironia. E foi desse jeito que os irmãos cegos receberam a notícia, né, da possibilidade de, se fizesse determinadas disciplinas, determinadas abstinência, com determinadas mudanças, eles poderiam chegar à luz, alcançar a luz. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Vejam que Jesus coloca 4 anos no sentido de que o trabalho é incessante. Não que é um prazo estabelecido de forma absoluta para nós alcançarmos algum ganho, algum objetivo durante esse período de 4 anos. Mas 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação da lei no sentido justamente de trabalhar dentro das nossas possibilidades, fazermos a observância, né, do novo roteiro de vida. Jejuns. Será que jejuns, que Jesus diz e o próprio Evangelho nos diz, é deixar de comer? É passar fome? Não. Porque se fosse assim, as pessoas que não têm o que comer, que passam necessidades até, né, de se alimentar, seriam pessoas altamente evoluídas. Não. O jejuns aqui é justamente abdicar de fazer as coisas, os vícios que fazíamos. Abdicar de sermos egoístas, de sermos vaidosos, de sermos invejosos, de agirmos como todo mundo usualmente nos convida a agir. O aspecto material da vida, o aspecto do ganho fácil, o aspecto dos prazeres que o mundo nos convida. E preces. Veja que a prece está presente e Jesus era um homem de prece. Quantas vezes nós vemos no Evangelho Jesus se recolhendo em prece? E aí eu pergunto, se Jesus, com toda a sua evolução espiritual, precisava da prece, que dirá de nós, que somos ainda tão fragilizados? Então, a prece, o jejum, no sentido de abdicar das coisas equivocadas, e as disciplinas necessárias, o estudo, a meditação,
e o trabalho no bem, né, é a receita que Jesus está nos deixando para adquirirmos a visão. Não a visão física, mas a visão espiritual. Nós temos que enxergar mais além do corpo físico, enxergar a necessidade da nossa transformação. E Jesus continua: quase enlouqueceu de alegria. Ou seja, esse jovem, né, esse moço corajoso, depois que obteve a visão, quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Então veja que no peixinho vermelho que nós falamos agora há pouco, né? O peixinho vermelho volta e conta da beleza dos rios, a beleza da natureza, a beleza do mar, mas ninguém acreditou nele, né? Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. Justamente quando nós começamos a nossa nova trajetória de um homem novo, nós estamos inexperientes, nós não temos conhecimento. Então é possível que nós, pela inexperiência, às vezes até enredamos para o fanatismo. Queremos convencer todo mundo da nova realidade que nós descobrimos. Então, passamos a ser até presa fácil do mundo espiritual, que, vendo em nós ainda inexperientes, inocentes, imaturos, espiritualmente falando, podem, né, nos levar a situações indesejadas. Então, quando ele fala em lobos e víboras, eu imagino que esse irmão, né, que ele desenha na história, começou a receber influenciação espiritual, começou a ser obsidiado de certa forma, e nessa obsessão ele foi inicialmente preso. Ficou preso dessa obsessão, preso desses irmãos, e, como Jesus coloca, né, durante 5 anos. Entretanto, como se não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e, reformando-se para o bem, restituiu-lhe a liberdade. É assim que acontece. Quando nós somos, às vezes, influenciados, quando chegamos até, às vezes, a receber a obsessão, o nosso comportamento é quem vai dizer exatamente a atitude do obsessor. Então, se nós agimos com bondade, se nós agimos de forma modificada, se nós preservarmos no bem, na oração, no trabalho no bem, nós vamos não somente nos modificarmos, mas modificar aqueles que estão próximos a nós fisicamente e próximos a nós espiritualmente falando. Uma das formas do obsessor se afastar de nós é justamente a nossa mudança de comportamento. Quando o obsessor percebe
que não há mais sintonia, que não há mais possibilidade de manipulação, ou ele se transforma, ou ele se afasta. Continua Jesus, emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. O objetivo colocado por esse moço, que pode ser representado por qualquer um de nós, era chegar à plenitude espiritual, era alcançar a altura do monte, a luz, a iluminação. E ele centrou todas as suas atividades, toda a sua vida, perseguindo esse objetivo. Então, ele recomeçou a jornada e pôs-se a caminho, diz Jesus, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. Aqui me lembro de Paulo de Tarso, quando, em várias vezes, na sua pregação, na sua divulgação da Boa Nova, percorrendo aquelas cidades da Judéia, da região, ele era encarcerado, era preso. E mesmo na prisão, ele aproveitava todas as oportunidades, todos os ensejos para fazer o bem. Não desanimava nunca e nem se revoltava com a injustiça, com a situação que se lhe apresentava. Também, nós lembramos de Estevão, quando preso na galera, de repente surge a oportunidade através do romano Sérgio Paulo, que adoeceu, e ele então, sendo já um trabalhador da galera diferenciado, ele foi escolhido para servir aquele procônsul Sérgio Paulo, e dia e noite velou na cabeceira da sua cama até o seu restabelecimento. E aí ganhou o prêmio, a sua liberdade. Como aqui a gente vê que esse moço, preso injustamente, nem por isso deixou-se desanimar e continuou trabalhando, continuou servindo, continuou demonstrando tolerância, continuou demonstrando a sua boa vontade em servir sempre. É uma sugestão para todos nós, mesmo em situações que nós estamos vivenciando agora, desfavorável, nós temos ainda assim a oportunidade de ser útil, de servir, de trabalhar para o bem dentro das nossas possibilidades. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Ou seja, Jesus coloca novamente mais uma informação, 20 anos, assim no sentido de muito tempo, muita luta, muita dificuldade, muitos ensinamentos para chegarmos à plenitude espiritual. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem
para o reino celestial. Então, nós que objetivamos, né, a nossa transformação moral, já ficamos cientes, né, dessas dificuldades, dessas dores, dessas situações que nos levam a demonstrar a diferença do homem velho para o homem novo. E Jesus conclui assim: antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. E Jesus conclui a passagem: quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que o esforço é individual, o crescimento é individual, mas o nosso trabalho é assessorado pelos amigos espirituais que vão nos ajudar a plasmar as nossas asas para, por intermédio delas, nós chegarmos ao Monte Sião, ao Monte da Iluminação. Vamos, então, nesses momentos em que a desesperança, o medo, as notícias trágicas nos falam e nos chegam a todos os dias, nós possamos retribuir, agindo como nos diz o Espírito André Luiz. A regra elementar é a do bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Que Jesus possa, então, nos abençoar, nos inspirar, não só hoje, mas sempre.